Olá, eu sou Jorge Silvari, seja muito bem-vindo a esse canal que ajuda você a desenvolver o seu bem-estar pessoal. Nesse canal nós falamos de fé, mentalidade e bem-estar. No tema de hoje nós vamos falar sobre os nossos sentimentos e a vontade de Deus. Será que aquilo que nós sentimos é a vontade de Deus muitas vezes? Será que decisões que nós fazemos por sentimentos, será que está ligado com a vontade de Deus? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para começarmos, tem uma frase que diz: nem tudo o que sinto é a vontade de Deus. Então a gente já começa com essa frase: nem tudo que sentimos é a vontade de Deus. Em Jeremias 17, 9 e 10, a palavra diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, os nossos sentimentos nos enganam. Então, o coração do homem engana mais do que todas as coisas. Assim ainda continua no versículo. Ele é perverso, quem pode conhecer? Então, os nossos sentimentos, coração, os nossos sentimentos, eles são corruptos, eles são enganosos, ele é enganoso, ele é corrupto. Os nossos sentimentos são perversos, maliciosos. E o nosso coração muitas vezes tem intenções desconhecidas de nós. Então, pensa o seguinte: todo ser humano é dotado de sentimentos. Então, uma pessoa que age por seus sentimentos, você tem que analisar o sentimento dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que os sentimentos de uma pessoa é corrupto, é malicioso e as fontes, as intenções dessas intenções são desconhecidas, ou seja, não tem como a gente conhecer o que se passa no coração de uma pessoa, o que se passa no sentimento de uma pessoa. Então, isso quer dizer que os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras intenções, os verdadeiros pensamentos de uma pessoa são profundos e muitas vezes inacessíveis. Mas quando nós partimos para nós, quando nós olhamos a nossa vida, muitas vezes nós tomamos decisões pautadas no que sentimos e não nos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é importante nós conhecermos os princípios da palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Porque a partir do momento que você tem conhecimento sobre os princípios, sobre as verdades de Deus para a nossa vida, fica mais simples de a gente não cometer o erro de agir pelo que sentimos, mas agir pelo que está escrito na palavra. A vontade de Deus, ela é racional. A vontade de Deus, ela é com sabedoria. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, por que nós não podemos tomar decisões pautadas naquilo que sentimos? Porque a vontade de Deus para nós é uma vontade racional, é uma vontade com sabedoria
e é uma vontade com sabedoria, e a vontade de Deus é perfeita. As nossas emoções não. Aquilo que sentimos não. Aquilo que sentimos faz a gente tomar decisões pautado nas nossas emoções, sem razão, sem sabedoria. Então, muitas vezes nós vamos tomar decisões pautadas nos nossos impulsos. Exemplo, dependendo do que estou sentindo, posso tomar uma decisão de forma egoísta. Então, dependendo daquilo que você está sentindo, você pode tomar uma decisão não pautada no que Deus diz, mas pautada naquilo que você está sentindo. Enquanto que a vontade de Deus é que eu busque ajuda, consulte Ele e analise a situação. Então, dependendo de algo que você passou, dependendo de algo que, em alguma situação que te fez ficar mal, você pode acabar tomando a decisão de ser egoísta. Mas ser egoísta por você se tornar uma pessoa egoísta por algo por alguma ferida, não é correto. Eu penso que existe o egoísmo sábio. O que é o egoísmo sábio? O egoísmo sábio é aquele que você se torna uma pessoa egoísta para conquistar os seus objetivos. É aquele egoísmo de zelo, que você cuida das coisas que é seu. Mas o egoísmo pautado nas nossas emoções, naquilo que estamos sentindo, não é o egoísmo da vontade de Deus. Então eu vou te dar um exemplo prático de como que os nossos sentimentos entram em conflito com a vontade de Deus no dia a dia, na prática. Como que isso acontece? Então, suponhamos que você entre em conflito com alguma pessoa da sua família, com alguma pessoa do seu trabalho, com alguma pessoa do ambiente que você convive, e você entra em conflito com essa pessoa faz algo que te machuca, que te magoa, e aí você guarda esse ressentimento, você fica uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada. E aí vai entrar a decisão. O que você vai fazer com esses sentimentos que estão guardados em você, entendendo que agora existe sentimento, você está sentindo algo. É importante a gente entender que aquilo que nós sentimos é real e verdadeiro. Então, você está sentindo raiva, é real e verdadeiro. Você está sentindo vontade de explodir, é real e verdadeiro. Você está sentindo vontade de dar um murro na cara da pessoa, é real e verdadeiro. Agora, o que você vai fazer com isso não pode, a decisão de o que você vai fazer com isso não pode ser tomada naquilo que você está sentindo. Por isso que é importante você buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te ajudar a trabalhar, a você identificar emoções que estão sendo tóxicas na sua vida. Então, você detectou que você está ferido, você está machucado. E aí agora vem a decisão. A pessoa reconhece. Vamos supor que essa pessoa reconhece que te feriu. Essa pessoa te pede perdão, essa pessoa chega para você e quer reconciliar, mas você ignora porque você está com aquilo, mexeu muito com você, ao ponto de você pensar, poxa, essa pessoa, o que ela fez, ela não merece com que eu
a perdoe. Você não perdoa, você começa a falar mal dessa pessoa para outras pessoas, você começa a falar mal dela, né? São decisões que você está tomando. São decisões que você está tomando. E a motivação é que você está com orgulho. Você não quer se submeter a perdoar. Você está com desejo de se vingar dessa pessoa, ou seja, os seus sentimentos estão mostrando para você que a forma de você se sentir bem não é perdoando, mas fazendo essa pessoa sofrer na mesma medida ou até pior do que você. Qual é o resultado de você tomar decisões pautadas nesse sentimento? A decisão é que os conflitos vão se agravar, você vai prejudicar relações, pessoas que nem estavam envolvidas nessa situação vão começar a se envolver e você vai se afastar da reconciliação que é a vontade de Deus. Então aqui você tomou decisão pautada no que você sente, que foi não perdoar, foi começar a distribuir o nome dessa pessoa para outras pessoas, mas a vontade de Deus é que você se reconcilie. Então, se você conhecesse que a vontade de Deus é você reconciliar, você não ia agir sobre a sua emoção. Tá vendo como que a vontade de Deus é racional? A vontade de Deus é racional, é analisada, é pensada com sabedoria. A vontade de Deus é que haja reconciliação. Agora, se essa pessoa não... Agora, se parte de você... Se, por exemplo, se você foi ferido, magoado, o que você tem que fazer? Você tem que liberar perdão para essa pessoa, para você ficar melhor, para você não permitir que o seu bem-estar pessoal seja prejudicado. Você precisa liberar essa pessoa. Agora, a decisão conforme a vontade de Deus. Você reconhece que você sentiu a raiva, mas escolhe perdoar, mesmo que seja difícil, segundo o exemplo de Cristo. Por isso que fazer a vontade de Deus é difícil, não é fácil. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é racional. Você muitas vezes vai fazer a vontade de Deus sem você querer, porque você não quer fazer a vontade de Deus pautada naquilo que você sente. Você está fazendo a vontade de Deus pautada naquilo que Deus escreveu. Entendeu? Você vai pautar a sua obediência naquilo que está escrito. Você vai pautar a sua decisão em obediência a Deus. Eu não quero perdoar, mas porque é a vontade de Deus, eu vou fazer. E qual é a motivação de você decidir optar em obedecer a Deus? Qual é a motivação? O que te motiva a você tomar a decisão de fazer a vontade de Deus? A obediência a Deus e o amor ao próximo. Mas olha que interessante. Não é o amor ao próximo porque você está amando essa pessoa no momento, não. É o amor ao próximo mesmo quando você sabe que essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece que eu a ame. Olha como que a vontade de Deus é racional. Essa pessoa não merece que eu a ame. Mas por obediência a Deus, eu vou amar essa pessoa. Mas amar não significa conviver. Perdoar não significa aceitar que essa pessoa te prejudique mais. Perdoar não significa que você tem que se tornar amigo dessa pessoa, não. Perdoar significa você não ter
ressentimentos, você não carregar ressentimento na sua vida. É você liberar essa pessoa. Então, você sabe que as intenções, o coração e os sentimentos dessa pessoa são maliciosos, são enganosos. As intenções dessa pessoa são desconhecidas. Você vai se envolver com essa pessoa? Não, mas você vai perdoar por amor imerecido. Então, olha só como que é o conflito entre os nossos sentimentos com a vontade de Deus. Qual é o resultado de você optar em decidir fazer a vontade de Deus? Paz interior, restauração, testemunho de fé. Você vai trazer paz para a sua vida. Você vai estar trazendo liberação de você se adoecer. Você está se desintoxicando desse mal. Entende? Então, quando você perdoa a pessoa, você está se desintoxicando desses maus sentimentos, desses maus pensamentos. E isso é importante para o nosso bem-estar pessoal. Que nós tenhamos os nossos sentimentos limpos, os nossos sentimentos puros. E aqui nós vamos entender por que nós entendemos como decisão egoísta. Quando nós decidimos tomar as decisões pautadas no que sentimos. Por que uma decisão egoísta? Porque a sua ação, a forma de lidar com a situação foi motivada pelo que você sentiu. Mágoa, orgulho, em vez de buscar o que é bom, justo e amoroso, não aos homens, mas a Deus. Então, toda situação que você passa na sua vida, você não tem que decidir, tomar decisões no que você sente. Primeira coisa, você não pode tomar decisão no que você sente. Mas você tem que buscar tomar sua decisão próximo daquilo que é justo, daquilo que é reto, daquilo que é bom. Aos olhos dos homens, não. O que é justo, o que é bom, o que é reto aos olhos de Deus. É essa decisão que você vai tomar. Os sentimentos nos enganam porque eles sempre vêm buscar o que é melhor para eu sentir bem. Na maioria das vezes, sentimentos vêm, esse sentir bem não está dentro da vontade de Deus, ou seja, sempre os nossos sentimentos vão tentar nos proteger. E muitas vezes, para que nós possamos nos sentir bem, vão começar a surgir os sentimentos tóxicos. Mas esses sentimentos tóxicos, eles são enganosos. Eles estão mostrando para nós que nós estamos sentindo bem. Por exemplo, você se vinga da pessoa, você mostra assim, eu estou me sentindo bem. Não, você está se intoxicando cada vez mais. Você está se tornando uma pessoa maléfica, uma pessoa má, porque você resolve tudo na base da vingança. Agora, o que realmente te traz bem-estar pessoal, te traz saúde mental, te traz paz de espírito, é você fazer o que Deus pede. Então, como que nós aplicamos na prática quando nós estamos entre conflito entre nós, o que nós sentimos e a vontade de Deus? Primeira coisa, quando você estiver diante de uma situação em que você está em conflito entre os seus sentimentos e a vontade de Deus, primeira coisa, para e reflita. Analise a situação com a palavra de Deus ou com conhecimento que mais te aproxima do que é justo e verdadeiro. Muitas vezes você não precisa analisar a situação pela palavra de Deus, que muitas vezes nem toda situação
vai estar na palavra de Deus. Por exemplo, Paulo, quando ele vai dar uma palavra para os solteiros, ele diz: eu não tenho mandamento do Senhor quanto a isso, mas eu vou falar mas eu vou dar a minha opinião baseado naquilo que eu creio. Então, você tem que buscar conhecimento perto daquilo que é justo. Às vezes você tem uma pessoa às vezes você pode buscar alguém na internet que sabe falar sobre aquele assunto, como resolver aquele assunto, entende? Então, reflita, analise e estude a situação para que você possa tomar uma decisão. Pergunte o seguinte: estou fazendo a vontade de Deus ou apenas satisfazendo a minha carne? Entende que os nossos sentimentos, aquilo que sentimos, eles têm um objetivo de levar a satisfazer a nossa carne, que é se vingar, que é amaldiçoar. Esse é o desejo da nossa carne. Então nós precisamos combater esses sentimentos com a vontade de Deus. Busque sabedoria. Ore e consulte a palavra de Deus, como nós falamos, né? A vontade de Deus é racional, é sábia e perfeita. A vontade de Deus não é baseada no que sentimos, é baseada naquilo que está escrito. Pense no outro. Jesus ensinou a amar até os inimigos. Então, você vai sempre se colocar no seguinte: se essa pessoa está querendo me ferir, é porque essa pessoa está ferida. Se essa pessoa está tentando me prejudicar, é porque essa pessoa me vê como uma ameaça. Os sentimentos dessa pessoa estão enganando ela mesma. Entende? Então, a pessoa te vê bem, as emoções dessa pessoa estão toda à flor da pele, com inveja, com raiva, entende? E o que você tem que fazer? Fica na sua, não provoque, mas não deixe também de viver, mas não deixe de ser você. Entende? Bom, o que você achou da palavra de hoje? Escreva nos comentários alguma situação que você escreva nos comentários algum momento que você já teve conflito entre fazer o que você sente, tomar a decisão do que você sente, ou buscar a vontade de Deus. Deixa aqui nos comentários, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like no vídeo, tamo junto.